com a participação dessa nossa querida doutora Denise Carreiro, que está sempre se disponibilizando para vir aqui nos estúdios da Rádio América, mas lembrando que o programa Mais Saúde vai para todo o Brasil através da rede Canção Nova. E eu sei que vocês adoram quando a doutora Denise está participando. Então, já combinei com ela, né, Denise, que uma vez a cada 2 meses nós vamos estar respondendo as questões e dúvidas dos nossos ouvintes. Mas antes de mais nada, Denise, muito boa tarde e fique à vontade para cumprimentar os seus ouvintes, que também são seus. Boa tarde, Gisela, boa tarde a todos. Você sabe que eu adoro estar aqui com vocês, né? Para mim é sempre um prazer. Bem, Denise, você sabe que eu recebo muitos e-mails, inclusive direcionados a você, porque quando você participa, a gente coloca à disposição. Aliás, voltando aqui, né, lembrando que você também pode participar, e se hoje não der para responder a sua pergunta, nós o faremos como estamos fazendo hoje, perguntas de e-mails que a Ana Paula lá coleciona, né, porque ela não seleciona, mas ela coleciona, e ela brinca e diz que uns não são nem e-mails, são verdadeiros testamentos, né, mas então, nessa brincadeira toda, até os pacientes acabam, os ouvintes acabam já falando, vai aqui o meu pequeno testamento, né? Ana Paula dá risada. Mas, Denise, olha só. Vamos colocar à disposição, então, dos nossos ouvintes para eles estarem ligando também, né? Para nós, ou mandando o e-mail, que pode ser através do maisaude@cançãonova.com. Mas também pode ligar para a gente aqui no 0 operadora 11 20 39 1410. Não dá para você esquecer, porque 1410 é a frequência da nossa querida Rádio América aqui em São Paulo. Mas, é o seguinte, andei para variar recebendo umas questões sobre o nosso famoso leite de vaca. Então, eu vou linkar aqui 2 questões sobre o mesmo tema. Então, olha só, a Maria José, do Jardim Eliana, daqui de São Paulo, né? Ela disse que passou por um endocrinologista que pediu para ela fazer exames para saber se ela tem osteoporose. E ela disse assim, só que antes dele ver o resultado, ele já me indicou que eu tinha que tomar 3 copos de leite por dia. O que devo fazer, doutora Denise? Bom, Maria José, isso é um pouco complicado, né? Você vê, a gente tem hoje estudos que estão cada vez, acabou de sair mais um estudo sobre isso, falando que hoje, principalmente as mulheres, já se sabe que a maior parte de problemas cardiovasculares são por calcificações, né? O que antes se achava que era mais colesterol ou qualquer outros problemas, então hoje está sendo comprovado que a maior parte desses problemas são por calcificação. E, inclusive, é até consenso da Sociedade Brasileira de Ginecologia não dar cálcio para quem, vamos falar assim, para prevenir osteopenia e osteoporose, por causa de todos os estudos que já estão comprovando que, inclusive, suplementação de cálcio para prevenção e mesmo muitas vezes até para tratamento de uma osteopenia, para algumas pessoas pode ser causa de morte cardiovascular, né, morte súbita, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, tá? Então, o que acontece? Excesso de cálcio não traz benefício para ninguém. Falta de cálcio, eu até hoje não peguei um paciente que tinha. Fazendo o exame e chegar lá e falar assim, tem falta de cálcio, por isso que está com osteoporose e osteopenia, tá? Não é a falta de cálcio que causa osteoporose e osteopenia, é a má utilização desse cálcio. Tá? Até se a gente pensar no osso, seria muito simplista achar que o osso é feito de cálcio, né? Quer dizer, o nosso osso é formado por pelo menos 24 nutrientes e depois dessa formação, ele vai
reter esse cálcio, ele vai fixar o cálcio para fazer o endurecimento. Mas aí a gente já vê que o negócio é muito mais amplo do que isso, né? Inclusive, para poder reter o cálcio, a gente precisa de muito magnésio, a gente precisa de vitamina K, a gente precisa de um boro para não aumentar essa excreção. A carência de zinco pode responder por até 40% ou mais de responsabilidade numa osteoporose. Então, o processo é muito mais amplo do que achar que uma osteopenia ou uma osteoporose é uma falta de cálcio. Principalmente quando você ainda nem sabe se tem uma osteopenia ou uma osteoporose. Agora, em relação ao leite ser fonte de cálcio, vamos pensar o seguinte: é verdade que ele é fonte de cálcio, e indiscutível isso. Só que se a gente pensar no que mais o leite de vaca tem de minerais e vitaminas, é irrisório. É praticamente nada. E o leite de vaca, ele tem 3 vezes mais cálcio do que o leite de mãe. Então, o leite que o nosso organismo precisa é o de mãe, né? E ele tem aí até 3 vezes mais cálcio. Só que quando a gente pensa no processo lógico da história, se você falar assim, olha, os países que hoje têm os maiores índices de osteoporose do mundo são os que mais consomem leite no mundo, principalmente Estados Unidos. Existe em torno de consumo de 5 copos de leite por dia, fora os derivados. Em qual momento isso preveniu uma osteoporose, já que é o maior índice que existe no mundo? Em compensação, se a gente for para o Japão, que é um lugar que nem tem como ter leite de vaca, porque não tem nem como produzir, não tem espaço. É um lugar que naturalmente, hoje a gente tem a globalização, né? Mas naturalmente não existia leite de vaca. E o menor índice de osteoporose do mundo é o do Japão. E eu nunca peguei até hoje um paciente no consultório com osteopenia e osteoporose que não tivesse consumido leite ou comido derivados a vida toda. E nem por isso preveniu. Então, a hora que a gente pensa de uma maneira tão simplista que se você tiver uma osteopenia, uma osteoporose é uma falta de cálcio, a gente deveria pensar que o organismo é uma coisa muito mais complexa do que isso. E a natureza é sábia. A natureza, Maria José, não é limitada, tá? A ponto de achar que um nutriente tão importante como esse está presente em um único alimento, né? Então, na verdade, se a gente pensar em todos os alimentos de fonte vegetal, desde legumes, verduras, as leguminosas como o grupo do feijão, né? Cereais integrais, cereais como quinoa, amaranto, gergelim, né? Uma semente, enfim. Se a gente pensar em todos esses alimentos que eu te falei, eles têm uma quantidade de cálcio excelente. Só que a diferença é que essa quantidade de cálcio vem associada com magnésio, boro, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A, enfim, a gente tem um conjunto de nutrientes que são responsáveis por uma ação e utilização adequada do cálcio. Quer dizer, é no conjunto dos nutrientes que a gente vai efetivamente conseguir ter esse processo. E existem estudos da Organização Mundial da Saúde, esses estudos são chamados de o paradoxo do cálcio, onde eles colocam que foram avaliados países, né, vários países, e os países que tinham o consumo do cálcio em origem vegetal em maior quantidade eram os países com os menores índices de osteoporose e fratura. E os países que tinham o maior consumo de cálcio em origem animal eram os maiores índices de fratura e osteoporose. E embora eles chamaram isso de paradoxo, na verdade não tem nenhum paradoxo nesse processo. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, tá bom? Se a gente pensar, a natureza mais uma vez é sábia, tá? E a gente naturalmente tem ácido clorídrico no estômago porque a gente precisa ter um pH muito ácido no estômago, inclusive para poder ionizar e absorver vitaminas e minerais. Então, se a gente pensar no legume, na verdura e na fruta, eles vão manter um pH ácido no estômago, necessário para absorver vitamina e mineral, vão manter um pH ácido no intestino,
necessário para absorver vitamina e mineral e vão manter no sangue um pH alcalino. O nosso sangue ele deve ter um pH levemente alcalino para poder ter uma melhor utilização dos nutrientes e a melhor reação para a gente funcionar melhor. E os legumes, verduras e frutas deixam pH alcalino, inclusive para utilizar o próprio cálcio na formação de massa óssea e em todas as outras funções do cálcio. Quando a gente pega o leite de vaca, ele faz o contrário. Ele alcaliniza o estômago, que tem que ser ácido. Ele alcaliniza o intestino, que tem que ser levemente ácido. E ele acidifica o sangue, que tem que ser alcalino. E quando ele acidifica o sangue, que tem que ser alcalino, o organismo tem que tirar cálcio do osso para poder tamponar e fazer esse pH do sangue ficar alcalino. Então, isso aqui é só um exemplo que eu te dei para você entender que a maior prevenção de osteopenia e osteoporose é um alto consumo de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, o grupo do feijão, é aquele nosso famoso almoço e jantar com coisas do grupo do arroz, do feijão, dos legumes, das verduras, pouca proteína de origem animal, porque proteína de origem animal em excesso também pode acidificar o sangue, assim como o leite. Aliás, o leite é chamado de carne líquida, né? Porque ele tem tanta proteína, ele tem 3 vezes mais proteína que o leite de mãe. Por isso que ele é chamado de carne líquida. E é por isso que ele acidifica sangue. Então, excesso de proteína de origem animal acidificam o sangue, tá bom? Então, eu acho que dentro aí desse contexto, acredito que eu devo ter te dado aí uma ideia desse processo, mas a gente já tem aí vários vídeos gravados, né? Aqui, né, do programa, como alguns vídeos meus também, que talvez possa te esclarecer um pouquinho mais ainda esse processo, tá bom? A outra questão sobre o leite é de uma colega de profissão. Olha só, sou Márcia, ela até mandou um e-mail muito carinhoso. Lembra? Sua companheira de profissão que mora no interior do Paraná, São Jorge do Patrocínio. E tenho muitas dúvidas e espero que vocês possam me ajudar. Tenho uma filha de 2 anos, estou colocando em prática todos aqueles ensinamentos do livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, e tenho uma preocupação muito grande com ela. O que posso estar usando no lugar do leite de vaca? Penso muito no cálcio para um bom desenvolvimento dessa menina. A alimentação dela é muito boa, pelo menos eu acho que sim. Assim como eu tomo suco de couve, ela também toma de manhã. Eu também fiquei muito contente por estar colocando assim muitas verduras, muitas saladas, principalmente folhas verdes, que eu vi que é isso mesmo que a gente tem que fazer na alimentação. Em casa, nós não temos o hábito de comer pães e bolachas, é bem raro. Usamos muito mais frutas e iogurte no café da manhã e café da tarde. Eu tenho uma chácara e é de lá que eu trago todos os produtos que nós comemos aqui em casa, pois sou adepta dos produtos orgânicos, porque aqui também não tem na minha cidade para vender. Então, já que ninguém quer plantar, planto eu e como eu. E a minha família. Não, achei bárbaro. Aguardo um retorno, um abraço, Márcia. Denise, muito interessante, né? Porque você veja, uma colega nossa, uma pessoa que acompanha já há um bom tempo o nosso trabalho, e inclusive não só no Mais Saúde, como também já leu o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Que, aliás, pessoal, lembrando, esses livros todos, tanto do Dr. Roque quanto eu, você pode estar adquirindo aqui pelo 0 operadora 12 31 86 2600 e estar fazendo a diferença no projeto da M-Alma, porque se tem programas como esse, que eu posso trazer a doutora Denise, a gente está aqui falando tudo que fala, é porque nós não temos patrocinadores. O nosso patrocinador é você, sócio. E uma maneira de você fazer a diferença também é adquirindo os produtos através do departamento Davi aqui da comunidade. Mas, Denise, acho que eu vou oferecer o resto do programa até o intervalo para você discutir, no bom sentido de conversar e orientar a nossa colega sobre todos esses detalhes tão importantes sobre o cálcio. Como é uma colega, acho que você pode também tá colocando aí diversos assim, assuntos de metabolismo. Acho que realmente vale a pena a gente estar
respondendo essa questão assim com bastante calma e esclarecendo os alimentos também onde ela pode estar adquirindo para a filha dela. E eu acho que o mais importante é contar aquela história, Denise, de que os 1.200 miligramas de cálcio por dia, na verdade, é para uma população que tem uma alimentação muito ruim que excreta cálcio, não é verdade? Bom, Gisela, acho que uma parte aí da questão a gente até já respondeu, né, nessa primeira colocação aí para Maria José. Mas eu acho que assim, dentro do quadro que a Márcia está colocando, numa alimentação saudável, muito pouco aditivo químico, uma alimentação plantadinha lá, né? Com aquela alimentação que todos nós sonhamos, né? Sem dúvida nenhuma. É claro que a filhinha da Márcia tem muita defesa, né? E aí, assim, eu acho que deu pra gente esclarecer um pouquinho a relação do cálcio, né, Márcia? Você vê que esses legumes, essas verduras, essas frutas que você tá dando pra sua filha, embora você até deu um pouco de iogurte também, a gente sabe que o maior problema da proteína do leite como processo alérgico é no alto consumo, é em detrimento de alimentos que tenham nutrientes, é quando existe um sintoma de alergia, né? Então, quando a gente vê que a criança está muito bem, não tem sintoma, está desenvolvendo bem, está na curva de crescimento, né? Dentro do padrão de curva de crescimento adequado, não fica doente, dorme bem, intestino funciona, né? Tá tudo bonitinho, tá tudo funcionando bem, com toda certeza ela tem defesa contra esse pouco de proteína que ela consome aí concentrada do leite. Então é aquela história, dentro do mesmo processo que a gente fala tanto de alergia ao leite, é sempre aquela história, para quem? Qual é o contexto? Como é que é esse processo? Tem sintoma? Não tem sintoma? Né? Eu não vou me preocupar com quem está com uma alimentação muito, muito saudável e praticamente não tem sintoma nenhum. Então, eu acredito que essa quantidade que você consome e essa alimentação que você dá está excelente. E acho que um pouco das dúvidas, talvez, que você possa ter em relação ao cálcio, olha, porque eu tô dando bastante legume, bastante verdura, mas eu fui fazer a continha, né? E ainda não cheguei lá nas 1.200 miligramas de cálcio recomendada. O que a gente precisa lembrar? Que essa recomendação foi feita por estudiosos canadenses e americanos. Tá? Então, se você for estudar mesmo os documentos que falam sobre a necessidade de cálcio, a real necessidade de cálcio é no máximo de 300 a 400 miligramas. Então, por que eles colocaram essa ingestão adequada, né, do cálcio e nem tem efetivamente ainda a RDA, né, que é a necessidade diária, porque ninguém conseguiu chegar em conclusão nenhuma até agora. Por isso você vê como esse assunto é controverso, né? E essa ingestão adequada do cálcio, eles colocaram alta porque 50% da variabilidade do cálcio, né, ou seja, da utilização do cálcio no organismo, depende dos fatores que eliminam ele. Então, se a gente pensar nos fatores que eliminam o cálcio, a gente tem substâncias como cafeína, vamos lá, excesso, né? Não é a presença, mas excesso de cafeína, excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de gordura, excesso de proteínas, principalmente excesso de proteína de origem animal, excesso de fosfato, que é aquilo que dá o gás, né? O ácido fosfórico dá o gás ao refrigerante, água com gás artificial, né? Fosfato também rico nas proteínas de origem animal, mais um motivo de não ter quantidade alta por refeição de proteína de origem animal. Enfim, a gente tem várias substâncias que podem aumentar a excreção do cálcio dentro do organismo, e isso vai ser tão importante quanto a ingestão, no sentido de não só de manutenção da massa óssea, mas de todas as ações que o cálcio tem no organismo. E se a gente considerar a alimentação do americano e do canadense, é muito refrigerante, é muito café, é muito açúcar, é muito sódio, é muita gordura e é muita proteína. Meu filho esteve nos Estados Unidos agora e ele tirou foto e me mandou, eu até vou colocar no blog, milkshake de bacon, né? Sobremesas feitas com bacon. Então, assim, é assustador.
tá? Então a quantidade que você vê de gordura, de proteína, de sódio, de açúcar, né? De cafeína, de ácido fosfórico, é muito alta. Então o pessoal consome muita coisa que excreta o cálcio. Em contrapartida, eles não têm, que nem a gente tem nesse abençoado Brasil, né? Alimentos o ano inteiro frescos. Então que você tem o tempo todo legumes, verduras, frutas, leguminosas, né? Olha só que fantástico que é no Brasil. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azuki, verde, jalo, né? A quantidade de leguminosas que a gente tem. E que a semana passada eu ainda atendi uma paciente que ela falava assim para mim: não, na minha casa é proibido comer feijão, feijão engorda. Né? Uma das coisas mais abençoadas que tem, precursor de neurotransmissor que acalma, que é a dopamina, né? O que falta no arroz tem no feijão, o que falta no feijão tem no arroz em proteína. Arroz e feijão é proteína completa, é alimento completo. Arroz e feijão salva o brasileiro, né? Então deixa bem-humorado, né? Então não é à toa que mas o brasileiro é bem-humorado. É aí, olha, a gente tem, na verdade, se a gente quiser, nós somos um país abençoado. Então, legumes, verduras, frutas, cereais integrais, leguminosas, né? Esse suco de couve que você dá aí para sua filha, a couve é o alimento que tem a quantidade de minerais e vitaminas extremamente parecida com a do leite materno. Tem substâncias que são protetoras, que previnem câncer, que são antioxidantes, que são cicatrizantes, cicatriza até uma gastrite hemorrágica, né? A única coisa conhecida que cicatriza a úlcera. Então é cicatrizante, anti-inflamatório, ajuda a eliminar toxinas no organismo. Você está dando uma alimentação fantástica para tua filha. Antes, todas as nossas crianças pudessem ter a chance de ter a alimentação, Márcia, que você está fazendo para tua filha, né? Então é isso, eu acho que dentro desse processo todo, se a gente pensar no equilíbrio, tá? Aonde você tem um consumo de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, aonde no almoço e na janta é comida e não é lanche. Com certeza, com esse padrão de alimentação, você não precisa se preocupar, e espero que outras pessoas que estejam nos ouvindo possam também ter a chance de ter uma alimentação legal e boa como essa que você está dando para tua filha, né? Bom, Márcia, depois dessa aula da doutora Denise Carreiro, nós estamos indo para o nosso intervalo, mas estamos aí voltando daqui 2 minutinhos para essa segunda parte do programa Mais Saúde, que hoje recebe a doutora Denise Carreiro respondendo a todas as suas dúvidas e sugestões. Nesse dia os bosques terão vida, mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade. Ser livre, quem sofreu na pele a escravidão, magoado o peito sobrevive, marcado pela rejeição. Dizem que é aqui a pátria amada, generosa terra e mãe gentil, porém ainda escravizada, padece parte do Brasil. Sobe da favela um grito, gemem os trens na central, chora o coração aflito, passa o tempo e fica o mal, mas eu sei que ainda vai chegar o dia da justiça, e vem nas asas claras da manhã, um fogo que se acende e atiça, tornando essa ferida sã. Nesse dia os bosques terão vida,
mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade, a liberdade. Ser livre, quem sofreu na pele a escravidão, magoado o peito sobrevive, marcado pela rejeição. Sobe da favela um grito, gemem os trens na central, chora o coração aflito, passa o tempo e fica o mal. Eu sei que ainda vai chegar o dia da justiça, que vem nas asas claras da manhã, um fogo que se acende, atiça, tornando essa ferida sã. Nesse dia os bosques terão vida, mais amores, flores pra espalhar, e a nossa gente mais garrida, cantando a liberdade, a liberdade, 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 liberdade. Estamos apresentando Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Quem sabe você, na boca de um fogão, mexendo na sua panela, e a cada rodada que você dá no arroz, no feijão, no tempero, cada virada que você dá no bife que está fritando, no ovo que você está fazendo mexido, aquele momento que é só seu, é você o fogão e você ali, desenvolvendo a sua intimidade com Deus. Talvez você jovem, em todos os seus dramas, com os seus questionamentos, em toda a sua busca pela autoafirmação, em toda a sua lágrima de um adolescente, em todo esse momento de puberdade, descoberta do seu corpo, em todos os dramas, as discussões interiores, você talvez, se você descubra com Deus também a sua maneira de rezar, o seu combate na oração. Você tem que valorizar isso, é o meu, eu preciso buscar isso, eu preciso buscar essa intimidade porque é o meu combate. Você conferiu PHN com Dunga. Rádio é companhia, é sensibilidade, é inspiração e imaginação. Rádio é uma canção. O amor me faz voar, me faz alcançar o céu, experimentar a paz. Rádio América, desde 2006 com a canção nova. 8 anos de evangelização, 24 horas. Sintonize, acesse, escute, evangelize. Rádio América. Rádio América é a nossa força. Que é uma forma da gente estar sempre em oração. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu escuto porque me traz paz. Eu aconselho para todas as famílias. Padre Bruno Costa, movido por uma experiência de oração, apresenta o CD Trilho de Oração Chave de Davi, com músicas e orações e a participação especial de Luciana Antunes. Só Jesus tem a chave. Faça você também uma experiência de fé. Adquira na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro, ou ligue 0 operadora 12 3186 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam
Convidas. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. De 13 a 27 de dezembro, vamos passar o Natal na Terra Santa. Visitaremos a França, Paris e Lisieux. Eu, Ricardo Sá, Eliana, nosso filho Du e Padre Alexandre Pacioli faremos a direção espiritual no roteiro que nos prepara para o Natal na Terra Santa em Belém, na Palestina. Informações com a obra de Maria no 0 operadora 12 3186 2055. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. 12h29. A Canção Nova conta com você para que muitas pessoas vivam em união com Deus. Indique a Rádio América e os nossos canais de TV a cabo em São Paulo. Eles são meios de comunicação que propagam a palavra de Deus. Uma excelente forma de evangelizar e nós no mundo precisamos muito. Conheça, sintonize, ajude a divulgar. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde hoje, recebendo a nossa querida doutora Denise Carreiro, hoje respondendo as nossas avalanches de e-mails, né, Ana Paula, e telefonemas que os nossos ouvintes acabam enviando quando a doutora Denise nos dá a honra da participação aqui no programa Mais Saúde. Ela que tem uma agenda tão ocupada e que sempre arranja um tempinho para estar conosco, né, Denise? É o seguinte, tem aqui a Elisiane, ela é de Fortaleza. Olha só, sou de Fortaleza, todos os dias eu acompanho o programa pela internet. E olha a pergunta dela, Denise. Minha filha tem 6 meses e está com sapinho na garganta, febre e chora muito. Já está tomando nistatina. Tem algo a mais que eu possa fazer para que ela melhore? Obrigada, Deus abençoe vocês. E aí, Dê? Bom, Gisela, eu acho que uma sugestão que eu acho que pode ajudar bastante aí a Elisiane, né? Ouvir um pouquinho o programa que a gente falou aí sobre síndrome fúngica e alergias alimentares, porque tem tudo a ver com o caso da filhinha dela, né? E dá uma pesquisada aí, Elisiane, que leite que a tua filha tá tomando, tá sendo amamentada, não tá? Se não tá sendo amamentada, que leite ela tá tomando, tá? Porque isso é desequilíbrio da flora intestinal, da microbiota intestinal, com prevalência de fungo, tá aí, por isso que você tá dando a nistatina, que é um antifúngico. Só que na hora que faz isso não está mudando a causa, né? A causa é desequilíbrio principalmente da microbiota intestinal. A boca dela está sendo simplesmente uma consequência disso. Então tem que dar uma avaliada se ela está consumindo algum alimento alergênico, pedir aí a ajuda de algum profissional para tomar um probiótico, né? Na verdade, enquanto não tratar o intestino, efetivamente não vai tratar o processo, só vai controlar o sintoma. Então tem que recuperar a flora intestinal. E para isso acontecer, precisa avaliar, porque tua filha tendo 6 meses, teoricamente não deveria estar consumindo nenhum outro alimento que não o leite. Então, com certeza, a causa está sendo de alguma alergia alimentar. Então, dá
ouvida assim com um pouquinho mais de atenção nesses programas que a gente fez aí sobre síndrome fúngica, alergia alimentar, e aí você ouvindo um pouquinho isso, depois volta a entrar em contato com a gente para dar um pouco mais de informação pra gente poder te ajudar um pouquinho mais também, tá bom? A Rose diz que a sogra dela tem 84 anos, assistiu várias entrevistas com você e gostaria de saber o que ela não deve comer, já que tem artrite e artrose. Bom, Rose, eu acho que a gente falou um pouquinho, né, sobre isso aí nos programas, né? Que bom que você já assistiu várias aí das entrevistas. Normalmente o processo de artrite artrose também são processos autoimunes com desgaste de cartilagem, né? Os alimentos, normalmente quando você fala em parte osteoarticular, um dos principais alimentos aí que tem que tomar cuidado realmente é o glúten, né? Sendo orientada, a preferência é sempre que você peça orientação de um profissional para ver qual é o processo direitinho, mas acredito que com 84 anos, se ela já tivesse alguma coisa relacionada à doença celíaca, provavelmente teria sido constatado, né? Então, provavelmente é uma alergia mais das tardias mesmo, porque o glúten para artrite reumatoide, ele pode desencadear problema por 2 processos diferentes. Um, que você pode ter uma formação de imunocomplexo do glúten com um anticorpo que vai se depositar nas articulações e vai atrair substância para combater e vai gerar processo inflamatório local. E o outro motivo é que, como o glúten tem uma sequência proteica parecida com os nossos tecidos, tanto das articulações como da tireoide, por exemplo, o organismo pode confundir e começar a atacar o nosso tecido como se estivesse atacando o glúten. E aí começa a gerar um processo de inflamação local e, por consequência, desgaste de cartilagem. Então, dentre a alimentação, as coisas mais importantes para se evitar nesse processo são os alimentos de maior potencial alergênico mesmo. Então, o leite, o glúten, a soja, e se evitar no dia a dia, de preferência, né? Não é não consumir, mas se evitar no dia a dia. Mas, mais do que nunca, a gente tem que se preocupar e não só em tirar o que é ruim, mas pôr o que é bom. Então, o mais importante é você dar a matéria-prima que ajuda a funcionar esse organismo. E que, mais uma vez, a gente brinca, fala que já é até uma redundância, né? Porque é o legume, é a verdura, é a fruta, é o cereal integral, é comer comida. Tomar cuidado, pessoa de idade, é muito comum aquele negócio, eu não janto, né? É só uma bolachinha, é só um chazinho. Não! Durante o sono é o pico da renovação celular. E todos nós estamos renovando células diariamente. A gente renova em torno de 50 milhões de células diariamente. E o pico da renovação é durante o sono. Os hormônios liberados durante o sono são responsáveis por essa renovação que vai determinar a função. Então é importante na janta, é verdade que na janta a gente gasta menos energia do que no almoço. Mas, então, a quantidade total de comida um pouquinho menor. Mas a qualidade deve ser a melhor e mais completa do dia. É aquela alimentação que a gente tem que ter coisas do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura, da fruta. Mesmo que não seja o arroz e feijão, que seja uma sopa completa, que você tenha todos essas matérias-primas, né, fundamentais aí. E, de preferência, sempre que puder, comer lá a saladinha verde, uma fruta que tem enzima digestiva, regula a glicemia, né? Enfim, é aquela alimentação, na verdade, que a gente brinca, fala que é do tempo da vovó, né? Não passa muito tempo sem comer, come coisa saudável. Outra coisa muito importante é muita hidratação. A gente não sente sede, então a gente esquece do líquido e pessoas de idade têm muita dificuldade de sentir sede. Então, se a gente não ficar muito, muito atento, acaba desidratando. E isso é muito importante para o processo, inclusive, de tratamento de uma doença autoimune. É muito importante a hidratação, tá bom, Rose? A Daniela, de 37 anos, ela tem 1,61 m, pesa 57 quilos. Ela diz que tem hipotiroidismo, toma aquele famoso Synthroid há 6 meses e diz que agora os últimos hormônios, as taxas hormonais estão normais.
E no caso dela, ela gostaria de saber se ela tem algum alimento que ela deva restringir. Ela gostaria de saber se pode tomar chá verde durante a academia, assim misturadinho com água de coco. Tem alguma contraindicação o chá verde para quem tem problemas de tireoide? E já que eu estou indo para a academia e quero fazer musculação, tem algum problema eu estar tomando aquele whey protein? Dizem que ele tem aquela proteína do leite de vaca que vocês não gostam, mas eu teria como não tomar nenhum suplemento para fazer musculação? Eu tenho como adquirir através apenas da alimentação a proteína necessária? E aí, Denise, boa pergunta, aliás, várias, né? Bom, em primeiro lugar, não é que a gente não gosta, tá, Daniela, da proteína do leite. Quem não gosta é o nosso organismo, tá? Eu não tenho nada contra ela, desde que ele conseguisse digerir ela bem, né? E de vez em quando a gente também, óbvio, a gente também consome, tá? É o que a gente sempre fala, é o saldo positivo. Então não é uma questão de ser contra, é avaliar a pessoa, os sintomas, tá? Pra ver pra quem ela pode ou não ser legal e em qual quantidade por vez. Agora, o hipotireoidismo, eu tinha acabado de falar isso no caso da sogra da Rose, né? Que o glúten ele pode causar doença autoimune, tanto osteoarticular como da tireoide por mimetismo molecular. Então, isso também já é comprovado, tá? Então, com certeza, o glúten não é das melhores coisas da vida para quem quer, muitas vezes, até tentar recuperar uma função da tireoide, como foi o meu caso, tá? Daniela, eu consegui recuperar a função da minha tireoide. Eu fiquei 5 anos tomando remédio. Foi a hora que eu descobri que eu tinha sensibilidade ao glúten e fui pesquisar mais a fundo. E aí eu diminuí o consumo do glúten e tratei a microbiota e tratei de evitar também açúcar para não aumentar fungo no intestino, que é outro processo que pode dar problema de tireoide. Então, sem dúvida nenhuma, um pouco do que eu tinha comentado já valeu para a tua pergunta, né? Quanto ao whey, você colocou aqui o 100% hidrolisado, né? Porque o que acontece é o seguinte, a pior proteína que tem do leite de vaca, óbvio, é a que a gente não quebra, né? Não é essa que a gente tem dificuldade de quebrar. E a beta-lactoglobulina é uma proteína presente no soro do leite e ela é de não quebra, não é de difícil digestão, ela não é digerida, tá? Por isso que a gente considera uma das piores. E o whey é a concentração do soro do leite. Então, ele concentra a pior proteína do leite de vaca que tem, que é a beta-lactoglobulina. Só que quando você fala em 100% hidrolisado, o que quer dizer isso? Que ela foi totalmente quebradinha e liberou todos os aminoácidos. Então, teoricamente, ela não teria como dar problema. Porém, como o aminoácido, quando ele é hidrolisado, quando a proteína é hidrolisada, o produto fica muito ruim, o sabor é muito ruim. Então, eles acabam pondo muito aditivo químico para poder amenizar o sabor. E esses aditivos químicos, principalmente para quem já tem uma doença autoimune, já tem um processo, provavelmente não é uma coisa interessante. E aí a gente fala assim, bom, mas e aí? Né? Quando você falou chá verde pode tomar? Sim, cuidado com excesso de nada é bom, tá? Pode tomar água de coco? Pode e deve, é super legal, fisiológica, né? Sem problema nenhum e muito líquido, né? Independente de qual for. Agora, você consegue manter um processo adequado na academia sem você precisar tomar nada dessas coisas? Claro que sim. Tendo uma alimentação, a gente não tem falta de proteína no organismo, é muito difícil ter falta de proteína. Um mínimo que você consuma, um mínimo de alimentação saudável que você tenha, você vai ter no mínimo 5 vezes mais aquele mínimo necessário para formar o organismo de aminoácidos. Então, o problema em geral é que a gente tem erros alimentares que favorecem alteração, carência de carboidrato, falta de energia, carência de vitamina e mineral. Agora, então, o que é importante? Quantas vezes você ouve o pessoal falar, doutor, eu faço exercício e para mim não funciona. Aí a gente pergunta, o que você come antes de ir para academia? Nada, assim eu chego lá e gasto mesmo, né? Você vai gastar músculo, água e glicogênio. Gordura não. Então, na verdade, se eu quero fazer o organismo usar a gordura como energia e preservar a proteína para melhorar esse músculo, a primeira coisa que tem que fazer é
pelo menos uns 50 minutos a 1 hora antes da atividade física, comer uma fruta sempre e de preferência um carboidrato. Qual é hoje uma fonte muito legal que a gente tem aí de carboidrato que tem também proteína completa? Proteína completa de facílima digestão, que dá de 10 no whey. Amaranto, tá? A gente tem flocos de amaranto, flocos de quinua, que hoje são já vendidos a preço muito mais acessível, né? E esses flocos de amaranto e de quinua são alimentos completos, então são carboidratos, mas também são fontes completas de proteínas e de perfil de aminoácido completo, que dá de 10 em qualquer um desses produtos baseados em proteínas de difícil digestão que a gente tem aí. Então, com certeza, você se alimentando antes da atividade, muito líquido antes, durante e depois, e logo após a atividade física, preferencialmente carboidrato com fruta também, com certeza, numa alimentação, num conjunto de uma alimentação saudável, isso é suficiente para ajudar você a usar a gordura como energia e incorporar a proteína, tá? Bom, aqui tem uma pergunta da Rose de São Carlos, que diz assim: doutora Denise, micro-ondas, a senhora realmente não gosta? É que eu casei e ganhei de presente. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele. Olha, é tão complicado isso, né? Não, Rose, que meu Deus do céu. O que acontece é o seguinte, né? A gente fala assim, já sabe que tem algumas coisas que no micro-ondas realmente não são legais. A primeira delas, que eu sempre oriento meus pacientes, é nunca cozinhar legumes, verduras, tá? Frutas em micro-ondas. Existem enzimas que são necessárias para ativar substâncias, por exemplo, anticancerígenas. Uma dessas enzimas é chamada de mirosinase. Ela está presente em brócolis, couve-flor, rúcula, couve de Bruxelas, enfim, esses alimentos chamados de brássicas, né, repolho, que essa mirosinase é uma enzima que ativa substâncias que vão ter uma ação protetora no organismo, tanto antioxidante como principalmente anticancerígena. E essa enzima, ela é inativada em micro-ondas. Entrou em micro-ondas, ela é inativada. Então, com certeza, legumes, verduras, frutas, não cozinhe em micro-ondas. Cozinhe pouco e de preferência também não aqueça em micro-ondas, tá? Eu, particularmente, não sou adepta de cozinhar nada em micro-ondas, tá? Em função aí de uma série de coisas que a gente ainda não conhece, alguns estudos, como o da doutora Sandra Chemin, que já comprovaram que ele pode começar, ele ativa uma sequência de substâncias antioxidantes que vão depois se aumentando depois que você ativou esse processo. Então, com certeza não é uma coisa que pode ser muito interessante. Agora, você pegar e de repente eu vou aquecer uma porção do arroz e feijão, eu vou aquecer aquela porção que eu vou comer naquela hora e de preferência sem estar presente junto os legumes, as verduras, né? E as frutas, óbvio, né? Sem dúvida, hoje em dia, para muitas pessoas, isso acaba sendo necessário. É diferente de você falar, eu vou usar de vez em quando para aquecer uma coisa ou outra que eu vou comer naquela hora. E como a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, o problema, como eu já pego alguns pacientes que falam para mim que não tem fogão em casa, tem só micro-ondas. Socorro, né? Com certeza, você achar que você consegue viver com micro-ondas, né, única e exclusivamente, aí é diferente. Aí eu estou fazendo um processo onde eu estou saindo completamente do que é natural para o organismo. E mais, não se cozinha mais, só se aquece comida pronta, né? E muitas vezes comidas que já são produzidas até com aditivos químicos, como conservante ou um glutamato monossódico como realce de sabor. Então, não só não estou cozinhando, como estou comendo muito aditivo químico. E além de tudo, ainda aquecido ou cozido no micro-ondas. Então, para mim, eu sempre tento trabalhar o tal do saldo positivo, não é? Então, radicalizar, muitas vezes, a gente inviabiliza que aquilo seja uma realidade para as pessoas. Então, tente usar o mínimo possível esse micro-ondas, no máximo para aquecer coisas que vão ser consumidas na hora, mas como eu já falei, nunca legume, verdura e fruta, tá bom? Doutora Denise,
E o levedo de cerveja? Dizem que é tão bom para a pele. O que a senhora acha? O levedo de cerveja, ele é muito legal. Ele tem uma qualidade de vitaminas e minerais, assim, excelente, tá? Eu já usei muito o levedo de cerveja para ajudar em algumas situações, até às vezes controle de glicemia. Ele é bem interessante. Qual é o único problema no levedo de cerveja? É uma levedura. Então, às vezes, eu até muito tempo atrás, imagina, eu tenho 21 anos de clínica, né? Quase 22. Então, no começo, que a gente não conhecia nem um centésimo das coisas que a gente conhece hoje. E eu usava o levedo de cerveja muito. E algumas pessoas ficavam maravilhadas com o levedo de cerveja. E outras já me ligavam e falavam, passei mal, né? Então, o que está acontecendo aqui? E a gente assim, não, você não aceita o levedo, para o levedo e vamos trocar outra coisa. Aí agora, com mais estudo, a gente conseguiu entender. Em geral, pessoas que já têm uma desbiose intestinal, um desequilíbrio da microbiota, da flora intestinal muito importante, principalmente com prevalência fúngica. Porque o levedo é uma levedura, né? Então também é um processo de fermentação fúngica. Então, quando a pessoa já tem um desequilíbrio com aumento de sintomas de fungo no organismo, essas são as que não vão se dar bem com o levedo de cerveja. Então, essas não vão limpar a pele, essas vão arrumar encrenca, tá? Então, não adianta, é muito individual. Se a pessoa não tem nenhum transtorno, não tem nenhum processo, ou nunca não está tendo, né, ou não teve muita fase com candidíase, corrimento, sapinho, assadura, micose nas unhas, muita coceira no ouvido, na cabeça, escamação na pele, bolinhas atrás do braço, enfim, sintomas que são clássicos de... Aí entra de novo lá o nosso vídeo da síndrome fúngica, né? Que a gente explicou um pouquinho melhor. Se a pessoa tiver muitos desses sintomas, aí o levedo de cerveja não é o mais recomendado. Tá? Mas se não tiver, é uma opção, com certeza é uma opção, porque ele é rico em nutrientes, sim, ele é rico em várias vitaminas, em vários minerais que são muito legais para o organismo da gente, tá? A Juliane Ribeiro, lá de Palmas, Tocantins, ela disse que depois de ouvir o programa da doutora Denise Carreiro sobre soja, conversou com a tia que estava dando leite de soja para o filho dela. E ela me disse que dá um leite em pó à base de proteína de soja isolada. Eu gostaria de saber se essa isolada também traz os mesmos malefícios que o outro tipo de leite de soja, doutora Denise. Meu Deus do céu, né? Quando a gente fala que o problema da soja é a proteína, que ela tem várias proteínas de difícil digestão, imagina quando você pega a proteína isolada da soja, quer dizer, você está concentrando o que tem de pior na soja, que é a proteína de difícil digestão. Só que além dela ter proteína de difícil digestão, ela tem vários fatores antinutricionais. E fora isso, é exatamente em função de várias dessas proteínas que ela tem, que ela pode inibir lá uma captação de iodo, e proteínas essas que funcionam como fito-hormônios. E fito-hormônios feminino, que não deveria ser dado para um menino como uma alimentação diária. Muitas vezes não é só de estar presente diário, de estar presente diário e várias vezes ao dia, tá? Então, se existir qualquer chance de ter um desequilíbrio, pode fazer com que essa criança tenha uma baixa de testosterona e alterações no desenvolvimento das características masculinas. Fora isso, ainda pode dar sintomas, desde sintomas como rinite, sinusite, dores de cabeça, até pode dar também problemas, principalmente gastrointestinais, estufamento, formação de gases, né? Além de irritabilidade no esôfago, estômago ou intestino, e problemas dermatológicos, tá? A soja está muito ligada a problemas dermatológicos. Eu falo o seguinte, com certeza... Eu costumo brincar, falar que para mim a soja que não é coagulada ou fermentada, né, que não é lá o tofu, miso, shoyu, natto, essa soja que não é coagulada ou fermentada, ela é boa para duas coisas. Uma é fazer biocombustível e a outra é me dar paciente, tá? Com certeza meu consultório, feliz ou infelizmente, né, porque é muita gente doente,
tá lotado, e eu devo, um dos motivos a isso é o consumo exacerbado da soja, tá? Com certeza é um alimento de alto potencial alergênico, fatores antinutricionais, e eu fico muito triste quando eu vejo uma criança tomando leite de soja e ainda achar que isso é normal, que isso é saudável, sendo que nas sociedades de pediatria, todas as sociedades de pediatria, inclusive a brasileira, se coloca que não é para dar leite de soja para criança até o 1º ano de vida, e se for filho de pais alérgicos até o 2º ano. Então a gente existe desde as sociedades de pediatria como as de alergologia, colocando e alertando sobre o perigo da soja, tá bom? Então, eu espero que, de novo, a gente tem aí os vídeos, né? Sobre alergia à soja. Então, veja mais um pouquinho. E aí, qualquer dúvida, a gente tá aqui, manda e-mail, a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada. Bem, gente, para variar, o que é bom acaba rápido. Denise, eu quero agradecer muito, como sempre, a sua participação no Mais Saúde. Lembrando que esses programas ficam disponíveis no YouTube, tá? E qualquer dúvida, se você, como a doutora Denise falou várias vezes, que a questão já tinha sido assim melhor explicada no primeiro bloco e você de repente não ouviu, não tem problema. O que é que você faz? Basta você ir no YouTube, Ana Paula já vai disponibilizar imediatamente isso, coloca a data do programa, ou doutora Denise Carreiro, perguntas e respostas, acho que a gente vai, né, colocar dessa maneira. Mas, Denise, deixa eu agradecer você e, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Bom, eu é que agradeço estar aqui com vocês e até uma próxima, né? Obrigado. Espero vocês amanhã no próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar